Olá, queridos, boa tarde, graça, paz, prosperidade, mais uma vez pelo Instagram, segunda-feira, todas as segundas e quartas, nós estamos pelo Instagram fazendo a nossa resenha da tarde, né? Sempre bom estarmos aqui, a gente falar de um tema, resenhar alguns assuntos importantes. Valeu, Guilherme, Gabi, Érica, Fernanda, Sidney, Deus abençoe. R. Holanda Bezerra, Jaiciane, Deus abençoe. Isabela Coelho, Dani, deve ser Dani Coelho. Lauriette, Deus abençoe. Kátia, Rafaela Castilho, Daniela, Jéssica, Deus abençoe. Proclamadora Cleide, Deus abençoe. Nina Almeida, Vanisque Vera, tá aqui, gente, eu leio o que está, tá? Boa tarde a todos vocês. Jaiciane, Resgate, Fernanda, Giane, Giovana Peruzzo, Deus abençoe. Wise Rafa, deve ser isso, não sei. Noel Barbosa, Silene, Deus abençoe a cada um de vocês, que bom tê-los aqui. Pegar uma aguinha, tá um calor, Rio de Janeiro abafado, quem é do Rio sabe o que eu tô falando, abafado, e eu tenho medo, porque quando chove, sai de baixo. Rio de Janeiro é assim, custa chover, quando chove. Ana Cruz, Jéssica, Agar Pereira, Daniel, Joisiane, Joyce Almeida, Joyce, Dani Firmo, Cati, Jaciene e a Ivani. Oi, Ivani, tudo bom, minha querida? Ivana, oh meu Deus, aqui tem Ivani e Avni. Ivana, um abraço, Ivana, um abraço a todos os meus amados aí da Batista de... Olha, eu tô com sono, misericórdia, viu? Governador Valadares, um abraço. Eu e o meu cafezinho. Pois bem, amados, nós temos hoje aniversariantes. Tem alguém aniversariando aí hoje? Pastora Beatriz, paz, minha querida. Paz a todos vocês. Governador Valadares, então, mas e a cabeça ficou assim, Minas Gerais é um mundo, gente. Bahia, Minas Gerais, é muita raça de município. Aí se fala do Preto, Sabará, Congonha, Mariana, menos Governador Valadares. Aí eu lembro de Caratinga, eu lembro de tudo quanto é município. Falei, meu Deus, Governador Valadares, né? Temos aniversariantes hoje? Deixa eu dar uma olhada aqui no outro celular. Temos, deixa eu ver quem está aniversariando conosco aqui. Hoje no canal Anúbia Cunha. Ó, meu sobrinho neto Daniel, um aninho, já deixaram aqui pro Daniel, um aninho do Daniel. Ontem foi meus dois netinhos, o João e o José Pedro, lá no culto da igreja, vocês viram? Fizeram aniversário ontem, a benção, as duas bênçãos. Um fez um aninho e o outro fez 10, né? A diferença de 9 anos. Luciene, a sobrinha da nossa irmã Gouveia. Aqui é cada nome, rapaz, eu olho... Aí uma hora eu olho para o YouTube, vocês têm o nome completo. Chega aqui, só tem os codinomes, né? Deus abençoe, querida. Deus abençoe. Deus abençoe a cada um de vocês, Alexandra. Deus abençoe cada um que está entrando aqui. Lucimari. Joana. Silmara. Deus abençoe vocês tremendamente, tá bom? Deus possa cada vez mais acrescentar a vida de vocês em tudo e em todo o tempo. Gente, vamos ganhar tempo aqui na nossa resenha. Tem sido tremendo a gente falar desse tempo, né? E eu louvo a Deus, eu sofri aqui uma enxurrada de... Nosso canal José Maurício cresceu bastante. E peço para você se inscrever na TV Palavra Viva também. Se inscreva no canal da TV Palavra Viva, não só no José Maurício, mas na TV Palavra Viva. Se houver algum barulhinho aqui no fundo, vocês me perdoem, a rua está sendo recapeada, né? Reasfaltada.
Então eles fizeram um barulhinho, poeirada, aquela poeirada de asfalto, né? Preta, aquela poeirada bem... uma fuligem cinza chumbo, né? Preto, cinza chumbo, não sei. E a gente está aqui nessa... Tá aqui justamente atrás de mim, aqui na janela, fazendo essa barulheira toda. A gente está aqui na produtora, tá? Isso aqui é um escritório misto, né? Aqui tem trabalho o Mário, trabalha eu, trabalhou o André. Aqui é uma sala que todo mundo entra, tem a sala da secretaria do outro lado e a minha sala é ali atrás. Só que a minha sala eu tenho que botar um repetidor de Wi-Fi, ela é mais silenciosa. Só que lá eu tenho que botar um repetidor de Wi-Fi porque o sinal cai. Às vezes que eu tentei fazer lá não deu certo, aí eu tenho que fazer daqui, que aqui é mais próximo ao sinal. Mas só perdoa esse barulhinho se houver aí, ok? Gente, vamos lá. Em 27 de maio a 27 de novembro, nós começamos a nossa escola. 27 de maio a 25 de novembro, nós começamos e terminamos a nossa escola de profetas. Eu estou muito animado porque eu tenho visto o quanto Deus tem nos chamado, não para ser profeta de igreja, porque as pessoas pensam assim: eu quero ser profeta para quê? Para chegar na igreja, eis que te digo. Não, o profético vai muito além disso. No meu livro, A Intercessão Profética, você que já leu, a gente fala que é um manual de batalha espiritual, a gente fala aqui de interação profética. O que a gente fala aqui vai muito além de você profetizar para alguém. O que nós trazemos na escola de profetas, se você quer saber, é como ser profeta. O que eu posso fazer, como eu me identifico como profeta. Como eu entendo o profético. Gente, o profético é muito gostoso, mas é muito trabalhoso. É poderoso, mas só Deus sabe o que a gente passa. Uma vez que você está no profético, você está marcado. Quem fez a palestra Magos contra Profetas, as duas palestras, sabe, a gente fica marcado no mundo espiritual. E pensa assim, o cristão, ele recebe ataques, legal, ele recebe bastante ataque, o cristão. Mas os ataques que nós recebemos enquanto profetas são outros ataques, são ataques totalmente diferentes. São ataques que estão muito além do que você pode pensar. São ataques muito além do cristão comum, aspas, né? Como se não é cristão comum, mas o cristão que não ainda ativou, um cristão que não vive seus dons, ele é menos atacado, menos perseguido, menos atribulado do que aqueles que estão atuando, trabalhando. E a área profética é a pior que tem. Por quê? Entendamos que quando você e eu operamos no mundo sobrenatural, quando nós operamos no sobrenatural, passamos a ser pessoas um pouco mais poderosas. Temos mais informações, mais revelações. E isso no mundo espiritual, principalmente entre os magos negros, os magos infernais, eles criam justamente um contra-ataque. Isso não é retaliação, é contra-ataque. Eles criam um contra-ataque justamente para afetar a mente, afetar a alma, afetar os sentimentos, afetar o corpo. Você entende por que toda pessoa, quando ela entra na área na área profética, e aí a pessoa diz: eu não quero ser profeta. Olha, se você quer ser um bom adorador através da música, tem que usar o profético. Se você quer ser intercessor, vai ter que usar o profético. Se você lida com batalha espiritual, não preciso falar nada. Se você vai trabalhar com libertação, idem. Não tem, eu quero ser pregador, evangelista, eu quero que Deus cure através das minhas mãos. O profético envolve tudo. O tudo está dentro do profético. Não tem como você achar que vai operar cura, sinais, prodígios, maravilhas, que você vai produzir frutos espirituais, sabe? E não será atacado, alvejado. E aí como é que nós fazemos? Voltamos o apóstolo Paulo nos dá muitas direções importantes. A primeira direção que Paulo nos dá é:
Se você pensar em Gálatas, Romanos, Gálatas e Efésios, né? Você vai entender que Paulo fala primeiramente de você ter propósito. Você entender qual é o seu propósito. Você não é crente. Crente é um apelido. Você não é evangélico. Evangélico é uma identificação. Você é cristão. Em essência, todos somos cristãos. Então, o que ocorre enquanto sou cristão? Eu assumi, preste atenção. Eu assumi... Oi, Val, um abraço, querida. Eu assumi uma parte espiritual. Deixa eu explicar para vocês como é que funciona o mundo espiritual. Se eu achar um papel aqui, eu desenho para vocês. Vocês sabem? Aqui, ó. Eu vou fazendo um pedacinho aqui, ó. Hoje, nós temos o que chamaríamos de mundo invisível. O mundo invisível é o todo. O papel tá sujo, perdoe aqui, irmãos. E aqui dentro desse mundo invisível nós temos... É como se você tivesse... Cada bolinha dessa, vamos supor que isso aqui é um mundo invisível. Vou dar tamanho para o mundo invisível. Cada bolinha dessa é o que eles lá fora chamam de egrégora. Eles chamam de egrégora. O que é egrégora? Para você entender isso. A egrégora é um lugar que forma ambiência. E nós chamamos, na minha linguagem profética, ambientes. Eles chamam de egrégoras e nós chamamos de ambientes. Quando nos tornamos cristãos, eu quero que você entenda o seguinte. Vou botar aqui no meio. Quando nos tornamos cristãos, ok? Vou botar um C aqui de cristão aqui dentro. Quando nos tornamos cristãos, nós somos identificados no mundo invisível. Só convidar, Val, que a gente vai aí. Quando nós nos tornamos cristãos, nós literalmente criamos uma tribo espiritual, criamos uma egrégora espiritual, que na verdade é um ambiente, e Paulo vai chamar de comunhão dos santos, né? Nós chamamos de ambientes espirituais, ou ambiente espiritual, e Paulo vai chamar de comunhão dos santos. Que vai gerar a koinonia, né? Os iguais, ou os que se assemelham. Daí vem a palavra koinonia. Você vê, são os que andam juntos, eles têm comunhão dos santos, e aí geramos a koinonia. Então, só para que você entenda isso. Quando você se torna cristão, dentro desse quesito de vários mundos espirituais, o mundo espiritual ele se forma justamente a partir da consciência e dos seres espirituais que estão aqui nesse universo. Ok? Cada bolinha dessa é uma egrégora do católico, uma comunhão do espírita, uma comunhão do umbandista, uma comunhão do candomblessista, uma comunhão do shintoísta, uma comunhão... Ou seja, cada bolinha dessa é uma comunhão ou um grupo de afinidade e que juntos, preste atenção, Escola de Profetas, eu explico isso melhor, e juntos passarão a pensar a mesma coisa. Vocês compreendem? Essa pessoa passa a pensar a mesma coisa, passam a comungar do mesmo desejo, passam a falar a mesma língua, passam a sentir coisas semelhantes. Vocês estão compreendendo? E aí eu vou dizer para vocês, onde está a força da comunhão? Na unidade. Perdão, na unidade e na unificação. Como assim? Quanto mais dissensão, quanto mais... Entenda, a discordância, ela tem que ter validade, prazo de validade. Para que há discordância? A discordância existe para que cheguemos a um senso comum. A discordância existe para que cheguemos ao final a concordar. Um vai ter que ceder para concordar com o outro. Poxa, legal.
Entendi. Realmente, isso aqui faz mais sentido. Quem não fala em línguas não é batizado com o Espírito Santo. É complicado, porque isso não deveria estar persistindo até hoje. Não, a evidência do batismo com fogo é o Espírito Santo. E pode continuar falando línguas e mentira? Pode falar em línguas e ter desejo sexual esquisito com os outros? Pode falar em línguas e pode ficar devendo os outros? Ou seja, a língua sem caráter é evidência do Espírito Santo na vida de alguém? É evidência de batismo? Sim, Rodrigo. Então, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu não estou criticando uma posição doutrinária. Só estou dizendo que a gente faz muito tempo que a gente tem se combatido por coisas que não têm nexo. E isso nos enfraquece. Unidade não é darmos as mãos e cantar eu sou um com você no amor do nosso Pai. Não é isso, isso não é unidade. A unidade é quando nós chegamos a uma conclusão. Chegamos, alguém tem que ceder. E aí o que acontece? O cristianismo está fraco porque nós fomos nos pulverizando. Você sabe quantas denominações nós temos praticamente no Brasil? Eu creio que nós temos mais de 1000 denominações. Eu estou botando mais de 1000 porque se você parar para pensar em 10 denominações é muita coisa. 100 denominações é coisa pra caramba. Mas eu creio que hoje temos 1000 denominações diferentes. Como o cristianismo vai subsistir com centenas de pensamentos diferentes a respeito do mesmo Deus, do mesmo Cristo, do mesmo céu, do mesmo inferno, dos mesmos anjos, do mesmo Espírito, da mesma Bíblia? Como podemos crescer se nós não temos unidade de pensamento? Porque nós somos orgulhosos, egocêntricos, não gostamos de dar razão a ninguém. Achamos que a nossa doutrina está certa porque nós baseamos nossa vida nela. Então agora eu dizer que a minha doutrina não serve, não é aquilo que verdadeiramente é para ser, e que eu estou errado, isso gera mais raiva em mim. E a raiva não é de você que discorda de mim. A raiva é de mim, porque eu agora não vou dar o braço a torcer de que a minha doutrina tem pontos frágeis, que a minha doutrina tem um ponto fraco. Você está entendendo o que ocorre? Predestinação, eleição. Não, livre-arbítrio não existe. O que existe uma vez salvo, salvo para sempre. Não, olha, cuidado. Mas quem apaga o nome do livro da vida? Não, é livre agência, não é livre arbítrio. Gente, a gente usa um tecniquez. Não é livre arbítrio, é livre agência. Pelo amor de Deus, quem inventou livre agência? Presta atenção, gente. É calvinista, arminianista. E aí o que ocorre conosco? Estamos dentro de um ambiente espiritual, no universo invisível, várias egrégoras, vários tipos de pensamentos, e aí você coloca aqui hinduísta, brahmanista, shintoísta, islamista, judeus ortodoxos, espíritas, cultos, bruxarias, satanismo, luciferianismo. Presta atenção, e nós estamos aqui cristãos, só que somos cristãos fragmentados. Você entende o que ocorre conosco? E aí, para Deus acertar isso, o que Deus tem que fazer? Ou o que Deus deveria fazer? Primeiro, nós não somos Deus, né? Então, nós não temos... Mas o que Deus está fazendo hoje, e é interessante, profetas foram levantados para o mundo.
Quando você vê os profetas do Antigo Testamento, eles estão profetizando para Israel, para os reis, para a nação, inclusive para sacerdotes. Meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Por causa disso, cobrarei de vós, ó sacerdotes. Ou seja, essa profecia é para os sacerdotes da nação. Então voltemos aqui a uma situação. Falamos, hypou, Madonna foi o hype, né? Madonna, pô, meu vídeo aí foi por 200 mil. Um comentário meu sobre aquilo que Deus falou que iria fazer e todo mundo foi corroborando, até o cara que diz que é satanista, luciferiano, não sei o que ele é, também o raio que é. Todo mundo agora vendo que realmente no Rio Grande do Sul o índice de igrejas é muito menor e o índice de bruxaria, feitiçaria, luciferianismo, magia no Rio Grande do Sul é enorme. É um dos 2 estados que mais resistem ao evangelho e que tem mais bruxaria, mais feitiçaria, mais magia, satanismo. É o Rio Grande do Sul. Então vamos lá. Há preconceito, há violência, há uma série de coisas no Rio Grande do Sul que precisa se arrepender, precisa se humilhar diante do Senhor para que seja, não por causa do desastre ecológico, não por causa das chuvas, mas porque espiritualmente precisa se render ao Senhor. Ok, muito bem. Mas os profetas, eles também foram levantados para o povo. E os profetas do Novo Testamento, eles ganham um plus. A gente pensa que o evangelho foi criado com a vinda de Jesus? Gente, boas novas existem desde o Velho Testamento. As boas novas, ou o evangelho, ele é anterior à vinda de Jesus, se você não sabe. O evangelho já existia, é que o nome é um formato, uma formatação grega. Então a gente acha que o evangelho foi criado com o cristianismo. Não, o evangelho foi um nome dado à mensagem profética do Cristo. A mensagem profética do Cristo Jesus era para o mundo grego um evangelion. Você entende? A mensagem de Jesus, o Cristo, e depois da sua igreja apostólica, ou seja, seus apóstolos, é uma mensagem profética que saiu do mundo hebraico para o mundo gentílico, entrou no mundo grego, greco-romano, e passou a chamar de evangelion, ou evangelho. Então, nós não criamos o evangelho, nós já tínhamos o evangelho. Nós não criamos a mensagem profética. A mensagem profética ela foi se atualizando e na boca de João Batista e de Jesus é: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, pois vos é dado o reino de Deus. Então, profeta, no sentido amplo, no sentido de amplitude, não é alguém falar uma coisa uma para o outro. O evangelho no sentido profético é aquele que anuncia o reino de Deus e por causa dessa responsabilidade e por causa dessa posição ganha poder para se proteger de todos os ataques. Há compreensão aqui? Por causa dessa posição num universo distópico, em um universo cheio de egrégoras, cheio de lugares, cheio de outros. Então eu assumo um papel de ser evangelista, mas no sentido profeta. Eu assumo a minha posição de proferir, profetizar, levar, e com isso eu agrido. Presta atenção agora, por que o evangelho é tão... Nós, quando evangelizamos de verdade, não agredimos pessoas. A nossa luta não é contra carne nem sangue. Presta atenção. Quando você prega o evangelho ou profetiza a mensagem de Jesus, a gente precisa mudar muita coisa no nosso meio, né? Quando você profetiza, olha aqui, quando você profetiza a mensagem de Jesus, o que acontece? Você acaba ferindo as outras comunidades espirituais. Você consegue ferir, porque não adianta falar, é tudo demônio, só nós temos Deus. Tá bom, Deus, nós vamos entender. Aqui baseamos a partir de pessoas e não a partir de demônios.
Demônios ficam onde pessoas permitem. Demônios estão onde as pessoas agem para eles estarem ali. Então, o princípio para que demônios, potestades, castas, principados funcionem são as pessoas. Então, cada grupo desse aqui são grupos de influência de pessoas com suas religiões. Elas se calcam nas suas religiões como nós também. Quando você diz, eu sou batista, como a minha igreja, a minha Assembleia de Deus, lá na minha igreja presbiteriana, lá na minha igreja congregacional, quando você faz isso, você se esconde atrás de uma placa e coloca o cristianismo como segundo plano. Entenda isso. Quando você passa a ser o profeta do cristianismo, você afronta e confronta outras formas de pensar e outros ambientes espirituais que eles chamam de egrégora. E aí começa a guerra. Porque por trás dessas egrégoras, eu quero que você entenda isso, eu vou botar um desenho bem infantil aqui, né? Vou botar um desenho aqui bem infantil, como brincando com vocês. Por trás de cada egrégora dessa, por trás de cada comunhão dessa, por trás de cada... há o quê? Um chefe, há um líder. Vocês estão entendendo? Há um líder. E quando você prega o evangelho, você confronta esse líder que está comandando dezenas, se não milhares de pessoas. Ele está controlando como se fosse um rei do gado, um pastor. Vocês estão compreendendo? Ele tem aqui com ele, sob domínio dele, esse espírito, esse demônio, esse ser, ele tem sob domínio dele centenas, milhares de vidas. Então, o nosso evangelho aqui, ó, ser de cristão, a gente, cada vez que prega, a gente confronta essas bases estabelecidas no reino espiritual. E aí o líder é uma farm. Gente, é uma farm. É uma fazenda. Aí você lembra de Matrix? Cada demônio, preste atenção, cada potestade cria a sua fazenda. Fazenda de seres humanos. Por que você cria porco? Por que nós criamos vacas? Por que criamos bois? Porque cada animal desse nos dá leite, gordura, carne, não é isso? Cada animal desse nos dá. Então, quando você tem uma fazenda, um sítio, e você começa a criar animais, galinha, porcos, você cria porque você tem obtenção em troca, do nosso cuidado de alimentar, de guardar, de fazer curral, de fazer chiqueiro, de fazer celeiros. Então, em troca disso, nós temos o direito de fazer o quê? De pegar todo o fruto da fazenda. Os ovos da galinha, matar um galo, matar uma galinha, matar um frango, para fazer um ensopado, não é isso? Matamos um porco para poder tirar gordura, toicinho. A vaca, pegamos o leite, fazemos o queijo. O boi, o bezerro, o novilho a gente mata para pegar bastante carne. Então, por quê? É a nossa fazenda. Presta atenção, cada grupo desse aqui é uma fazenda de demônios. Eu quero que você veja, preste atenção na minha analogia. Cada grupo desse aqui tem um espírito comandando. Cada grupo desse aqui tem um espírito maligno. Então, quando você prega, quando você evangeliza, você é um profeta. É que nós criamos o cristão, o evangélico. Ele criou, na verdade, sabe o que a gente faz? Proselitismo. Nós não profetizamos e nem evangelizamos. Nós fazemos o quê? Prosélitos. Na verdade, as gerações de hoje não sabem o que é profetizar o cristianismo. Elas sabem ganhar adeptos para a sua igreja. Sim ou não? Nós nunca aprendemos a profetizar a palavra de Deus. Aprendemos a falar de Jesus e vender o produto evangélico conforme a nossa denominação. Essa é a verdade, que dói, mas é a verdade.
É a verdade. Você prega Assembleia de Deus, você prega Batista, você prega Presbiteriana, você prega Universal, você prega Mundial, você prega Igreja da Graça, você prega Quadrangular, você prega Metodista, você prega... Não, mas o centro é Jesus. Mas o centro é Jesus, o centro de onde? Mas o que está em volta de Jesus? A Metodista, a Assembleia, a Presbiteriana, a Congregacional, a Metodista. Ou seja, Jesus está no centro da minha denominação. Ele está no centro, mas não é no centro dele, do reino dele, do trono dele. Ele está no centro da minha denominação. E aí o que acontece? Você não vai conseguir, porque olha o problema. Você não vai conseguir ter poder, porque Deus não delegou poder a denominações. Deus não dará poder às denominações. Deus não delegou poder. Por que as denominações se racham cada vez mais? Porque elas não têm poder de coalizão. Elas não têm poder de unidade. Elas não têm poder. E por isso que elas se racham. A Assembleia de Deus não é mais a mesma. A Batista não é mais a mesma. A Presbiteriana. Nenhuma denominação é mais a mesma. Nenhuma denominação é mais a mesma. E as que insistiram em ficar sendo as mesmas, esvaziaram, são totalmente falidas, vazias. E aí alguém vê assim, não, mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. A igreja de Jesus não é a sua. A igreja de Jesus não é a sua placa, não é o seu endereço. O que você faz é congregar. Em uma congregação pode ter 5.000 pessoas, mas é uma congregação. A minha igreja tem 6.000 membros, é uma congregação. A minha igreja tem 130 congregações, é uma congregação. Dá a impressão que quanto maior a nossa igreja, maior a nossa igreja é reino. E não é. A tua igreja não é o reino. A tua igreja é uma congregação. É parte do reino, se você permitir que seja. Não, porque a igreja do fulano tem 10.000 membros. Congregação. Aí o pastor Silas, congregação. A Universal, congregação. Tudo é congregação. É lugar de congregados. É um lugar de congregados. Você entende isso? Com isso vamos acabar com as denominações? Não, não tem que acabar com a denominação. O que tem que fazer são as denominações entenderem o seguinte: a minha igreja é uma partícula do corpo. A Igreja Batista Palavra Viva é uma partícula do corpo de Cristo. Se eu estou ligado à cabeça, eu tenho o poder do cabeça. Mas se eu não estou ligado à cabeça, eu sou um músculo que fica dando espasmos, eu estou dando cãibra, eu tenho espasmos, o que acontece? Eu não tenho poder, porque eu não funciono com o comando da cabeça. Quando o meu corpo está ligado à cabeça, ele assume comando: direita, esquerda, para baixo, para frente, guarda. Mas se o meu corpo começa a ter espasmos musculares, você entende? Infelizmente, as nossas denominações, congregações, são parte do corpo, mas com espasmos. Por que todo mundo de repente começou a pintar a parede? Esquece se há problema ou não em a parede ser preta. Preste atenção. Esse não é o tema. O tema não é se a parede é preta, chumbo. Olha onde é que eu vou entrar. Por que todas as igrejas estão fazendo isso? De onde veio esse comando? De onde veio o comando espiritual? Me diz quando o Espírito Santo virou para um líder, para a igreja, assim: a partir de hoje eu quero todos os prédios onde congregam, eu quero todas as igrejas, templos, prédios, eu quero que elas sejam pintadas de preto ou cinza chumbo. Quando houve esse comando do Espírito Santo? Eu perguntei ao Espírito Santo isso. Que eu falei: Espírito Santo, eu não quero incorrer num erro de estar falando mal dos meus irmãos. Eu não quero ser o primeiro a atacar pedra nos meus irmãos por causa de parede preta. Eu não quero brigar com meus irmãos, pastores e líderes, porque eles pintaram suas igrejas de preto, de cinza chumbo. Mas me diga, Espírito Santo, quando foi que tu destes este comando? Olha bem, quando foi que tu deste esse comando aos líderes?
Presta atenção. Sabe o que o Espírito Santo falou para mim? Eu não dei este comando. Eles fizeram porque quiseram. Estratégias humanas podem funcionar ou não, mas não foi um comando do Espírito. Deus não mandou do céu. Ninguém, cada um pinta a igreja como quiser, o prédio como quiser. O problema, não estou debatendo parede preta, pelo amor de Deus, não é o debate. O debate é sobre comando, unidade. Ok? A temática que agora que nós estamos nos envolvendo, nessa parede da tua igreja é preta, se Deus fala, se Deus não fala. A minha parede é preta, mas Deus fala tremendamente. Amém, 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 amém. Glória a Deus, não é essa a temática. Não vim aqui para crucificar ninguém sobre parede preta, sobre parede branca, sobre parede azul, parede rosa, roxa, lilás. Não vim com esse propósito. A temática, o foco é de onde veio o comando, porque são N denominações diferentes. E ao longo de 4 anos, quase todas as igrejas pintaram suas paredes de preto. Sendo que uns não falam com os outros, não gostam dos outros. Igrejas na mesma cidade, debatendo uma com a outra, mas as duas fazendo a mesma coisa. Aí eu penso assim, então o Espírito Santo deu um comando. Se o Espírito Santo deu um comando, eu não ouvi esse comando, então eu tenho que também pintar minha igreja de cinza chumbo ou parede preta. Porque eu estou vendo todo mundo pintando, vai ver que eu não ouvi o comando do Espírito Santo. É uma estratégia nova do Espírito Santo. Então eu vou... E aí eu fui falar, Espírito Santo, para eu não incorrer no pecado, estar aqui eu falando besteira, batendo nos meus irmãos, sendo crítico demais com algumas igrejas, quando é que o Senhor deu o comando para que nós pudéssemos pintar nossas igrejas de preto? E aí o Espírito Santo falou, eu não dei. Eu não dei esse comando a ninguém, nem a você, nem a igreja nenhuma. Isso é estratégia humana, isso é uma estratégia de cada igreja. Aí houve um livre-arbítrio, livre-agência. Só que o problema é esse. O reino não funciona por moda. O reino funciona por comandos. Sabe por que nós estamos perdendo para a potestade? Sabe por que a gente não consegue, quando o evangelho bate de frente com as egrégoras, quando o evangelho bate de frente com essas comunhões, quando o evangelho bate de frente a nossa... Porque o evangelho é profético, goste de você ou não. Ok? Quando nós pregamos o Evangelho, que é uma palavra profética, que é uma profecia também, nós combatemos outros ambientes espirituais. E se vocês não estão notando, cada vez mais o movimento espiritual de trevas está crescendo. E eles estão ameaçando processar quem fala mal de Exu, quem fala mal de Maria Padilha, quem fala mal de Zé Pilintra, quem fala mal, que chama eles de demônios, não pode mais chamar, que eles vão processar. Já há uma lei proibindo de pregar nos presídios. Você entende isso? A pergunta é, quando, de onde estamos recebendo o comando? De quem estamos recebendo o comando? É um exemplo, gente. Eu não quero saber da parede de ninguém. Cada um pinta a parede do jeito que quiser. Eu só coloquei isso, eu só estou colocando isso de uma forma para vocês entenderem que já foi um debate. Eu não quero debater cor de parede, esquece isso. Só estou dizendo assim, quem comandou? Quem deu o comando? Na verdade, é uma fórmula para crescimento. O que o Espírito Santo me explicou foi o seguinte: meu filho, alguém achou a fórmula para o crescimento. O outro viu que a igreja lá estava crescendo demais e copiou porque acha que a fórmula daquela igreja vai funcionar para ele, mas não funciona. Porque existe uma coisa chamada multiforme graça de Deus. A multiforme graça de Deus. O que funciona na sua igreja pode ser a parede preta. Se Deus vai trabalhar com a parede preta, glória a Deus, mas não, talvez não venha funcionar na minha. Talvez na sua igreja, desembarcar, vai funcionar tremendamente, porque é dessa forma que Deus vai trabalhar na sua igreja.
no reteté. Mas na minha não tem necessidade de ter reteté, porque Deus vai trabalhar de uma forma diferente, é multiforme graça, somos um corpo. Talvez na sua igreja o rocão pesadão, solão, vai funcionar, é a multiforme graça de Deus. Mas talvez na minha igreja vai ser com coral, cantando aleluia de Handel. Entenda, nós não podemos criar uma uniformidade que o Espírito Santo não nos deu. Justamente porque a estratégia do reino está na multiforme graça. Quando nos tornamos uniformes, presta atenção, estratégia de batalha espiritual. Quando colocamos o mesmo uniforme, fica fácil de nos derrotar. Quando nos uniformizamos para o mundo, é fácil pegar a gente. Mas quando a gente trabalha na multiforme graça de Deus, o inimigo fica confuso. Você está entendendo? Confuso porque agora ele não pode discernir. E como aqueles que estão dentro da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, está no centro da vontade, o que acontece com ele? Ele é um homem, ele é uma mulher espiritual. E um homem e uma mulher espiritual discernem a tudo, e por ninguém são discernidos. Compreendeu qual é o problema? Qual é o problema que você tem com isso e com aquilo? É porque nós temos que ser multiformes unidos. Olha que paradoxo. Somos uniformes desunidos. Queremos o mesmo modelo de igreja, a mesma banda de louvor, o mesmo altar. Queremos a mesma igreja, o mesmo tipo de louvor, o mesmo altar, o mesmo púlpito, a mesma palavra, o mesmo ambiente, a mesma cor de parede, mas somos todos desunidos. Quando na verdade cada congregação, cada igreja tinha que pregar de um jeito, ter a parede da cor pintada de um outro, ter coral, ter banda, ter senhorinha, ter crianças, mas serem unidos. Porque aí Satanás teria dificuldade, mas ele foi muito inteligente. Ele uniformizou a igreja. E agora é só pegar o boliche, ó. É só pegar a bola do boliche e dar strike. Pegou? Entendeu agora o profético? Vocês estão entendendo? Brigando por causa de parede preta, parede branca? A igreja vencedora, ela tem o pessoal do reteté, do manto, e ela vai ter os irmãos lá mais... Vai ter quarteto de homens de 4 vozes. Vai ter o coralzinho das irmãzinhas. Vai ter o pastor que grita, e vai ter o pastor que prega manso, aquela coisa, quase uma aula. Mas sabe qual é o nome disso? Multiforme graça de Deus. Multiforme graça de Deus. Quando eu vejo todo mundo pintando as suas igrejas de preto, eu digo, está acabando a multiforme graça, porque não é só a parede preta, é o estilo de louvor, é o estilo de palavra, até como vai tirar a oferta. Como vai tirar a oferta? Ou seja, os nossos modelos são as igrejas de sucesso. O nosso modelo não é mais o Espírito Santo e nem a Cristo. O nosso modelo, o modelo de varonilidade perfeita, conforme está em Efésios capítulo 4, verso 11, até que cheguemos à estatura de varonilidade perfeita. Entendeu? Até que cheguemos à estatura de varonilidade perfeita. Aí o nosso modelo é o quê? Hillsong. Nosso modelo é o quê? Lagoinha. Nosso modelo é o quê? Advec. Nosso modelo é o quê? Olha só. Os nossos modelos não podem ser os nossos irmãos. Nossos irmãos não podem ser modelos. O modelo é Cristo. O modelo é Cristo. E aí, quando a sua igreja, que é partícula do corpo, invade uma egrégora, invade um lugar onde tem um dono, uma potestade, um dono de fazenda que está comendo aqui, ó, que está comendo a alma de centenas e milhares de pessoas no bairro, na cidade. Você está entendendo isso? Quando a sua igreja vai confrontar esse demônio que comanda uma egrégora,
ok? Que comanda uma egrégora, ele volta com todo o poder contra a sua igreja. Como a sua igreja está distante do reino, ela até num primeiro momento resiste, num primeiro momento entra na briga. Mas entenda, os demônios não lutam por um mês, demônios lutam por anos. Demônios podem esperar 10 anos para derrubar a sua igreja. E você tem histórias imensas, repetidas, de igrejas que caíram. Nossa, essa igreja era tão boa, né? Se lembra dessa igreja há 10 anos atrás? Parou para pensar nisso? Você se lembra dessa igreja com o pastor fulano, o trabalho de evangelismo que era feito aqui? Poxa, você se lembra quando tinha aquele grupo de oração das irmãs? Acabou, né? Rapaz, você se lembra quando tinha aqui aquele grupo de varões? Aí você vai ficar lembrando de coisas de 10 anos atrás, de 20 anos. Porque o mundo espiritual, enquanto está todo mundo criando modinha, estão planejando. Porque não há unidade e não há em nós a identidade de reino. A gente quer, na verdade, a gente troca a identidade por uniformidade. E essa uniformidade humana, leia as cartas de Paulo. O Paulo é o mesmo, mas os romanos não são iguais aos coríntios. Os coríntios não são iguais aos de Efésios. Os de Efésios não são iguais aos gálatas. Os gálatas não são de Filipos ou de Filipenses. Os filipenses não são... Presta atenção nisso. O Paulo é o mesmo, o Espírito é o mesmo, mas o povo é diferente. Paulo chama a atenção de uns para uma coisa porque são diferentes. E diferentes o Espírito está trabalhando. Quanto mais diferente, mais unido, melhor para o Espírito. Quanto mais uniformizado, desunido, é pior para o Espírito. Entendeu? A comunhão dos santos é justamente ter um batista e um assembleiano roxo, um do lado do outro. A comunhão dos santos é ter justamente um presbiteriano calvinista, um congregacional, do lado do irmão da Deus e Amor, e eles adorarem a Deus juntos. É você conseguir unir irmãos de congregações diferentes, que cantam hinos diferentes, que têm um meio de pregar diferente, que têm doutrinas diferentes, mas conseguem adorar juntos. E aí, infelizmente, nessa guerra espiritual, na batalha espiritual, nós temos apanhado muito. Porque, na verdade, nós não queremos crescer em Cristo, nós queremos crescer naquilo que é moda. Tem igreja que nunca fez festa junina, mas como viu uma outra igreja lotando o estacionamento por causa de festa junina, o que o pastor fez? Deus não vai brigar com a gente. Se brigar com a gente, vai ter que brigar com aquela igreja que é muito maior. Então vamos começar a fazer festa jesuína. Vamos fazer aqui a festa do amor, a festa São João. Vocês estão entendendo o que está acontecendo? Cada coisa que colocamos, cada objeto, cada concessão que fazemos dentro da igreja, o Espírito Santo se afasta. Festa country, festa da roça, o nome que quiser. Cada concessão que nós fazemos, tiramos o espaço do Espírito Santo. Cada vez que nós abrimos espaço para fazer certas coisas na igreja que não é da igreja, que não nasceu, não é oriundo da igreja, o Espírito Santo sai. E aí você fica assim, a igreja está cheia de gente, mas vazia de Deus. A igreja está lotada, agora tem dinheiro, poxa, pastor, agora estamos bombando, temos um grupo de jovens que faz retiro, mas todos eles, até a fase adulta, vão se perder, vão se prostituir, vão fornicar, vão experimentar álcool, vão chegar na faculdade fracos, vão se tornar esquerdistas, vão se tornar... e vai embora. Porque cada vez que criamos uma modinha dentro da igreja, nós pedimos ao Espírito Santo licença, porque não tem espaço para ele. Você entende? Cada vez que sua igreja cria uma festa nova, uma festa disso, uma festa daquilo, um calendário aqui, um calendário ali, ela acaba gerando pouco espaço para o Espírito Santo. Você entende? E como ter poder para lutar contra donos de grupos?
Como vamos ter poder para lutar contra um demônio que comanda uma célula social e o cristianismo no centro, profetizando? E aí nós não sabemos mais o que é profetizar. Aí nós perdemos, aliás, essa geração não sabe o que é profecia. Não é, eis que te digo, varão, isso não é profecia. Isso é uma mensagem profética. O espírito da profecia está no Espírito Santo. Entenda? Eis que te digo é uma mensagem profética. O profético reside no Espírito Santo de Deus. E a maior mensagem profética que a igreja tem é: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. E após a pessoa entender o arrependei-vos, você vai ir, portanto, fazei discípulos. Agora, quem eu vou discipular e como eu vou discipular? Qual o modelo de discipulado que eu tenho para as pessoas? Aí você tem demônios poderosíssimos, potestades poderosíssimas nas cidades, que tem poderes, porque esse demônio que cria seu gado, ele tem seu gado, mas o que ele faz? Daqui do gado, ele separa, olha bem, aqui do gado que ele tem, que o demônio tem, de milhares, centenas de milhares de pessoas, ele separa alguns para dar poder a eles. Por que o demônio vai dar poder a eles? Para que eles possam combater as igrejas. Você entende? Ele levanta bruxos, bruxas, feiticeiros, feiticeiras, cartomantes, pais e mães, não preciso falar mais, pais e mães. E desse grupo aqui, desse gado que é dele, ele levanta esses, dá poder a esses. E aqui, eles vêm combater o evangelho. Se o evangelho está encoberto, preste atenção, olha o que Paulo diz, se o evangelho está encoberto aos que se perdem, ele está assim porque o príncipe deste mundo cegou o entendimento para que eles não possam reconhecer. Pegou isso aí agora? Eu vou chamar vocês, convido vocês, dia 25 de maio a 27 de novembro, 6 meses, escola de profeta. Escola de profeta. Eu vou ensinar vocês a lutar contra o sistema. Vou ensinar a vocês a projetar a vida de vocês no reino de Deus. Vai ter problema? Vai. Vai ter perturbação? Vai. Vai ter ataque? Tem. Eu sei quantos ataques eu recebo, quantos problemas eu tenho para resolver todo dia. Vai ter dia que você vai ficar destemperado? Vai ficar destemperado. Vai ter dia que você vai querer desistir? Vai. Mas ó, em tudo isso Deus te dá escape. Em tudo isso Deus te ensina a sair. Tem dia que eu tô com a cabeça a milhão. Eu só faço assim, ó. Meu Deus, eu não tô aguentando. Mas aí o Espírito Santo me deu estratégias. O Espírito Santo me deu ferramentas. Aí o Espírito Santo fala assim, ué, usa a ferramenta tal. Meu justo viverá pela fé. Esqueceu disso, filho? Hebreus 10, 38. Eu sei, Senhor. Eu sei que o meu justo... Eu sei. É porque eu preciso expressar o meu cansaço. Eu preciso expressar a minha raiva. E o Espírito Santo sabe disso, gente. Presta atenção. O Espírito Santo sabe que você precisa expressar sua raiva, sua mágoa. Irai-vos, mas não pequeis, não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. O Espírito Santo sabe disso. 21 99 210 6828. Sempre deixo aqui para vocês. 21 99 210 6828. Fala com a Josiane. Hoje só com a Josiane. Amanhã você fala com a... Fixar. Então, eu vou ensinar vocês estratégias espirituais, não é de homem não, porque a estratégia de homem não funciona para o Espírito Santo não. Esquece. Eu tenho uma estratégia para você, é tua? Então, desculpa, não quero não. Se a estratégia é sua, não vai vencer nada no mundo espiritual. Agora, se é a estratégia de Deus... Eu tenho as minhas estratégias que o Espírito Santo tem me ensinado. Está saindo agora, Subir na Montanha de Deus. Eu recomendo vocês a lerem Subir na Montanha de Deus. Subindo a Montanha de Deus é um livro profético.
Mas o curso são 6 meses. Se você aguentar 6 meses com muita leitura, muita dedicação, muita disciplina, oração, jejum, eu não prometo moleza não. Não vai ser, não. Eu vou apertar. O curso é para você ver Deus. O curso é para você ver anjo. O curso é para você começar a curar. O curso é para você começar a libertar. O curso é para você, Deus te revelar coisas. O curso é para você revelar, para Deus te revelar. Não é revelar a vida dos outros, não, que Deus não é fofoqueiro, mas te revelar o todo, o que está acontecendo. Essa rua aqui está sem recapear há anos. Ah, mas está chegando campanha eleitoral. Ok. Mas coincidentemente está recapeando depois que a minha empresa está aqui há 1 ano. 1 ano certinho, começou a limpar tudo, começou a fazer tudo. E vai fazer mais. Sabe por quê? Porque a gente levanta a mão e profetiza. Olha, aqui está cheio de assaltante, pastor. Como é que você foi fazer aqui? Foi, acabou os assaltos. Onde eu chego tem que acabar o assalto. Acabou o assalto na Iranduba. Acabou a pobreza lá no hostel, as drogas. Acabou. Aqui também vai acabar o assalto. Porque a autoridade profética, entenda, a autoridade profética. Algumas coisas ainda não fiz, porque eu preciso entender onde eu vou bater, para bater certo. Então algumas coisas eu espero o tempo de Deus. Igual Paulo. Esses que vão em homens de Deus. Esses que vão em... Então Paulo falou, não fala nada. Tem um dia certo para a gente expulsar esse demônio. Há um tempo certo para tudo. Nós vamos chegar lá. Tá bom? Gente, Deus abençoe vocês. Se inscrevam. Compre nossos livros, nosso material. Você ser abençoado, com certeza Deus vai abençoar você tremendamente. Nossos livros, opa, vou mostrar um livro que não tem mais, não adianta. Deixa Deus tratar a sua vida, deixa Deus, tem o poder da carne, o poder do Espírito, e tem também, agora chegando, subindo a montanha de Deus, tá bom? Vamos orar, agradecer a Deus por esse dia. Vós sois profetas, não percam isso de vista. Pai, obrigado pelo dia de hoje, obrigado pelos meus irmãos. Colocamos nossas vidas em Tuas mãos, Pai. Colocamos nossa vida no Teu altar. Vem nos ajudar. Venha, Pai, trabalhar em nós, conosco. Vem, Senhor, nos usar. Vem nos dar discernimento, Pai. Vem nos dar sabedoria, inteligência emocional e espiritual. Precisamos, Pai. Colocamos nossas vidas em Tuas mãos mais uma vez, para que possamos crescer na graça e no conhecimento do Filho de Deus. Muito obrigado por tudo. Essa é a nossa oração com muita gratidão. Nós a fazemos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Fiquem na graça, na paz de Jesus. Dê um like, se inscreva no TV Palavra Viva, se inscreva no canal José Maurício. Amanhã temos uma resenha aqui no canal TV Palavra Viva no YouTube. Espalha para geral, deixa seu like, ajuda a gente, tá bom? Fiquem com Jesus. Se inscrevam na Escola de Profetas, 2199-210, está aí fixado. 6828, 2199-210-6828, Escola de Profetas, 6 meses ali com o Senhor, amém? Deus abençoe vocês, graça, paz e prosperidade, em nome de Jesus.